Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, pessoal. Começamos mais uma atividade aqui da 4ª edição do Brasil Eco Fashion Week. E é com prazer que recebemos a Renner nesse painel. O painel se chama Moda Responsável, da concepção ao desenvolvimento das coleções com o selo Rê na Renner. E junto com a gente teremos aqui o Eduardo Ferlau, gerente sênior de sustentabilidade da Lojas Renner, e Ana Cecília Anselmi, gerente sênior de estilo da Renner. Ok? É um prazer recebê-los, gostaria de apresentá-los e vou passar agora a palavra para a gente iniciar o nosso painel. Cissa, por favor. Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada a toda a organização do Brasil Eco Fashion Week, que viabilizou esse formato para que a gente pudesse participar. Esse é o 3º ano que a Renner participa e apoia o evento. Nessa edição, um formato totalmente online, fazendo com que muito mais gente tenha acesso e possibilidade de acompanhar. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, poder participar e compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e algumas das nossas iniciativas desse tema tão importante para a moda. É isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Cissa. Rafa, muito obrigado. Mais uma vez aí fazendo um agradecimento. Parabéns por terem conseguido viabilizar o evento. E com certeza foi um grande desafio, mas está valendo muito a pena, né? E aí... Pode falar. Falando um pouquinho mais agora do nosso trabalho, da nossa jornada de sustentabilidade aqui para a gente contribuir um pouquinho dentro do evento, tá? Com certeza o que a gente tem visto aí, o tema de sustentabilidade com uma relevância enorme, né? Principalmente para os tempos que a gente vive. O desafio quer evoluir com ele dentro do segmento da moda, vem passando, como todos sabem, por uma ressignificação muito grande, o tema, uma aceleração que ocorreu agora, principalmente na pandemia, não só para o nosso segmento, mas para todos os segmentos. Então, não tem sido fácil, como eu falei. Essa jornada ela precisa ser de longo prazo, com ações bem assertivas no curto prazo, e com certeza, ela sendo um dos elementos estratégicos das empresas, os avanços aparecem, né? A gente vai contar um pouco como tem sido essa caminhada da Lojas Renner, tá? Só antes disso, né, a gente tem aí na tela o nosso grande arcabouço para a definição do que é sustentabilidade para a Renner e moda responsável, mas a gente vai passar, antes de abordar com mais profundidade o tema, um vídeo institucional que a gente conta um pouquinho a história aí da nossa companhia para poder fazer um link bem bacana aí com o que a gente vai falar de sustentabilidade. Legal, Eduardo. Muito obrigado. Vamos ver o vídeo então, gente.
muito bom, gente. Interessante no final, vou passar a palavra para vocês, né? Ótimas metas, né? Além da história ser grande, investimento, como você disse, Eduardo, tem que ser a longo prazo, né? E mais metas aí para 2021. Muito bacana o vídeo. Vamos lá. Beleza, Rafa. Realmente, olhando a parte final do vídeo, né, fica bem evidenciado, né, e é bom a gente ressaltar já no início, né, da nossa contribuição aqui, da nossa palestra, que a sustentabilidade ela é um dos nossos valores corporativos e está presente na nossa proposta de valor, né, o que representa bastante, né, tem um papel fundamental na forma que a gente faz acontecer no dia a dia o nosso negócio, né? Então, exatamente como está no slide, a gente pode olhar que na proposta de valor, aqui a gente se detém dentro da empresa, é entregar a melhor experiência em moda e lifestyle, encantando nossos clientes com produtos e serviços de qualidade e preços competitivos por meio de um ecossistema inovador e sustentável, né? Essa é a nossa proposta de valor. Falando mais aí da nossa estratégia de sustentabilidade, a estruturação dela, né, foi baseada nas definições do planejamento estratégico da companhia, né, onde foi estabelecido o que era a sustentabilidade para a empresa. Então, a gente criou o conceito Moda Responsável, que a gente está vendo aí na tela, né, no centro da tela, na verdade, né. Então, quando a gente fala de Moda Responsável dentro da Renner, são os cuidados que procuramos ter com todos os nossos colaboradores, com o meio ambiente, com os nossos parceiros, com a sociedade em geral, né, como um todo, e em todas as atitudes que pautam as nossas principais definições, né. Então, o Moda Responsável, ele materializa e assina, né, todas as nossas ações de sustentabilidade pelo conceito de moda responsável, né. Aí, olhando as nossas frentes, né, de atuação, elas são divididas em 4 pilares, ou diretrizes, né. Vocês estão vendo na tela, né, 2 principais do lado esquerdo e 2 principais do lado direito, né. No primeiro pilar, a gente tem os nossos parceiros, né, a nossa cadeia de fornecimento, né, diretriz fornecedores responsáveis, né, com um objetivo que é bem claro, né, e fundamental para a nossa empresa, que é a existência e o desenvolvimento de processos com objetivos bem específicos de respeito aos direitos humanos e temas relacionados ao meio ambiente, né. No outro pilar, gestão ecoeficiente, está toda a nossa estratégia, né, voltada à ecoeficiência em nossas operações dos nossos parceiros também, tá? Dentro da ecoeficiência, a gente olha todos os temas ambientais mais relevantes para o nosso segmento e principalmente nas operações da cadeia de fornecimento. Então, água, energia, químicos, resíduos e emissões, né? Sabemos com certeza que é um grande desafio, mas também com grandes oportunidades atuar em todos esses elementos, né? Então, por isso que nesse pilar a gente busca também o aspecto forte da inovação como um dos objetivos. A gente procura olhar a sustentabilidade pelo viés de inovação e não pelo viés de risco ou mitigação de risco. É antigo demais, como a gente diz, né? Não é nada cool a gente ter uma abordagem por mitigação de risco para a sustentabilidade. A gente acredita muito que sim, né, como eu falei, do tema de inovação sendo ativado pela sustentabilidade, a sustentabilidade sendo ativado pela tecnologia e aproveitada muito para impulsionar a inovação também em todo o design e gerenciamento da cadeia, né? No decorrer da apresentação, a gente vai trazer com mais detalhes o que a gente está conduzindo, o que a gente está fazendo em prol dessa convergência aí para a inovação ativada pela sustentabilidade, né? O que é importante ressaltar também... O que é importante ressaltar também agora nessa parte da apresentação é que, para a gente gerar essa influência e engajamento dos fornecedores para o tema de sustentabilidade ambiental, principalmente inovação, a gente tem iniciativas desde 2013, né? Em 2017, a gente iniciou um programa bem sólido, que é o P+L, Produção Mais Limpa. A gente trata, neste programa, muito de performance ambiental
por intermédio dos princípios de economia circular, que a gente decidiu seguir na nossa abordagem também, tá? Então, o programa, ele tem, na forma de acontecer, um viés muito colaborativo, interativo com todos os nossos parceiros produtivos, né? Então, a gente promove ações de engajamento, capacitações, apoio por intermédio de consultorias externas e pelo nosso próprio corpo técnico, né? Na busca de soluções aí que possam apoiar e suportar muito, né? A nossa cadeia com esse viés de inovação para que a gente consiga reduzir bastante né, as nossas gerações de impacto aí, conseguir transformar, de fato, a nossa condição de produção de produtos, né? Bom, e indo mais adiante, a gente tem o terceiro pilar, que é o que a gente acredita que promove uma grande transformação, o highlight principal, né? Que é, sem dúvida, importantíssimo, né, ou fundamental. Tá? O aspecto técnico dos dois primeiros pilares, eles têm também uma condição fundamental dentro dessa função. Então, a responsabilidade social, direitos humanos e a ecoeficiência são fundamentais, mas o aspecto da transformação está no engajamento, de fato. Primeiro, internamente, então, na atuação dos nossos colaboradores, né, o Moda Responsável ele atua fortemente nisso, né? O nosso projeto ele atua fortemente nesse aspecto. A gente tem um grupo de trabalho permanente que a gente chama do GT Moda Responsável para buscar a integração dos nossos processos pela gestão da sustentabilidade. Então, diversos treinamentos, discussões, comitês abertos, né, de discussão, capacitações que abranjam toda a companhia, para assim a gente preparar a cada colaborador para que ele seja um agente da transformação, né, a gente chama internamente um flag holder da sustentabilidade, né. O segundo aspecto importante de engajamento é a forma como a gente lida, né, e faz a nossa influência com os nossos parceiros. Como eu citei anteriormente, o programa P+L, ele tem uma forma bem parecida com o que a gente faz com os nossos colaboradores. Então, a gente, como eu já citei também, treina, oferece conteúdo técnico, a gente procura fazer o entendimento, né, com a cadeia, para que eles tenham uma visibilidade clara da importância do tema, né? E, obviamente, o terceiro aspecto são as nossas lojas, os nossos canais, para que a gente consiga, com as nossas campanhas e coleções, engajar os nossos clientes durante toda a experiência dele com a nossa empresa, fazendo-os entender, na verdade, né, que o que está por trás das nossas peças. Então, a descrição do que elas têm de atributos, olhando a questão do projeto Moda Responsável, da atuação de sustentabilidade via projeto Moda Responsável, né? Eles entenderem essa jornada de fato. Tá? E aí o último pilar que a gente tem, no canto mais acima à direita, é o pilar de produtos e serviços, né? Que é verdadeiramente a forma como a gente se comunica com o nosso consumidor, é o coração da empresa. Se o nosso produto não tiver característica sustentável e não pensar em redução de impacto, a gente não consegue, de fato, fechar as nossas arestas, os nossos gaps e fechar, de fato, o nosso ciclo, né? Um aspecto bem importante, um marco, na verdade, bem importante para a gente gerar um reforço na nossa jornada de sustentabilidade foi o estabelecimento dos nossos compromissos públicos, né? Então, os desafios que eles nos trazem é bastante sistêmico, né, por ser transversal aos nossos principais aspectos de valor dos nossos processos e com uma correlação direta com as nossas diretrizes estratégicas que eu comentei agora um pouco antes no slide anterior, né. Então, falando um pouquinho do primeiro aspecto, 80% o primeiro compromisso, né, 80% de produtos menos impactantes, né, a gente atingir isso até 2021, até o ano que vem, sendo 100% algodão certificado. Tá? As nossas condições de atributo de menor impacto, elas estão relacionadas à matéria-prima, né? Então, o algodão, principalmente, né, que é uma matéria-prima fundamental para a gente, mas também a gente tem aspectos de processos produtivos, tá? Bem aprofundados, tá? A grande ênfase dentro do algodão, que é uma matéria-prima bem importante para nós, é em relação à certificação gerada pela iniciativa Better Cotton, né? Então, o BCI, como a gente fala, né, é uma iniciativa que capacita todos os produtores
de algodão e padroniza formas de manejo ecoeficiente para que gere bem menos impacto ao meio ambiente também, com bastante cuidado, né, ou cuidados bastante rigorosos aí com a condição de trabalho. Tá? O segundo compromisso, né, ter 100% da cadeia nacional e internacional de revenda com certificação socioambiental. Terceiro compromisso, ter 75% do consumo de energia corporativa a partir de fontes de energia renováveis de baixa emissão. Né? A gente já tem aí em funcionamento 3 fazendas solares operadas por parceiros que geram energia para 8 lojas e já tem um avanço bastante grande em relação à nossa energia consumida, né? Que vem de fontes renováveis de baixo impacto, né? A energia solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, né? E boa parte disso advinda da energia contratada pelo Mercado Livre, que vem com essa origem e vem de fontes renováveis de baixa emissão. Tá? O último compromisso, não mais importante, né? Redução de 20% das nossas emissões absolutas. Cabe ressaltar que a gente tem desde 2016 as nossas emissões todas compensadas, então a gente é carbon free desde 2016, neutralizando então 100% das nossas emissões. E nessa jornada para a redução, né, de 20%, a gente vem fazendo, além do investimento em energias renováveis, como citei anteriormente, um trabalho bem forte de ecoeficiência em lojas e também no padrão construtivo das nossas lojas, alinhados a certificações internacionais, né? Então, tem um caminho bastante longo também em relação a esse aspecto de padrão construtivo, de gerando menos impacto dentro das emissões que a gente gera a partir disso nas nossas lojas. E também tem uma parte importante do nosso processo logístico aí que a gente tem diversas iniciativas para conseguir tá aderindo aí às nossas ações ao compromisso público, né? Bacana, Eduardo. Só um comentário aqui, como você colocou lá, essa questão, né, é um trabalho que a gente tem que estar de olho em todo o processo e toda a cadeia, né? Se você tem outros projetos, né, o encadeamento produtivo, o alinhamento com as ODS, e entendo esse desafio, acho que a gente tem até essa questão aqui de debater no evento, né, convencer principalmente grandes players, seja o pequeno ou o grande, a entender que tem uma longa trajetória, né, com diversos fornecedores, e chegar em certificações e conformidades exige um investimento mesmo de planejar, conversar, entender onde é que está o gargalo ali, para poder resolver em prol desses objetivos, né? E no caso, como você colocou no início, né, já tem desde os valores, né, a questão da sustentabilidade e da inovação. Então, é um desafio realmente. Vamos seguir com a apresentação. Sem dúvida, sem dúvida. A Cissa vai trazer um pouquinho agora da nossa jornada do selo RE em produto, né? Então, o selo RE ele foi lançado em 2018, junto com o Redins, que é uma iniciativa da Renner. O selo ele conecta todas as nossas ações de moda responsável, traduzindo assim a nossa forma de pensar e de praticar a sustentabilidade dentro do nosso negócio. Então, quando o cliente vai em loja, a ideia é que a gente também possa mostrar isso para o cliente ter acesso aos atributos que aquela peça tem para ser mais responsável. Então, em cada tagzinho desses na loja, o cliente pode ter acesso e entender o porquê que aquela peça é menos impactante para o meio ambiente, quais atributos que ela está trazendo. O selo RE, ele permeia todas as coleções da Renner, então a gente não tem uma marca voltada para a sustentabilidade, porque a gente acredita que ele deve estar em todas as nossas iniciativas, consequentemente, como somos uma empresa de moda, está no maior número de produtos possíveis, e ele ajuda a identificar, né, quais são essas peças e por quê. E em 2018, a gente lançou o selo RE junto com o Redins, que é a nossa coleção de upcycling, feita a partir de retalhos que foram desfibrados e transformados em novos fios. Desde lá é uma jornada que a gente está trabalhando, tanto no selo RE quanto no Redins. E, bom, vamos ver um videozinho com o nosso manifesto RE e depois a gente fala um pouquinho mais, pode ser? É legal. Legal, bacana, obrigado.
A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Re significa repensar nossas atitudes e reforçar a moda menos impactante para o planeta. Re é se vestir consciente de que aquela peça que combina com tudo também combina com o que você acredita. Re é o selo de moda responsável da Renner, que representa a forma de pensar e praticar a sustentabilidade em tudo que envolve nosso negócio. Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Re. Então, aqui a gente fez uma breve introdução. Eu vou falar agora das coleções, mas antes de entrar em cada uma delas, eu queria que o Edu fizesse um overview do nosso Redins, porque é tão importante para a gente quando a gente vem trabalhando junto com o fornecedor, com o técnico em denim, com os nossos designers, desenvolvendo essa cadeia para a gente ter cada vez mais o Redins em todos os nossos jeans da Renner. Então, Edu, quer falar um pouquinho primeiro de toda a parte técnica e depois eu entro na coleção? Claro, bem legal a gente dar essa introdução, sim, Cissa. Ele começou, como tu falou, em 2018, a primeira coleção do Redins, né? A gente costuma dizer que ele é um filho do P+L, do nosso programa Produção Mais Limpa, como eu citei anteriormente, né, por intermédio dos princípios da economia circular e a atuação desse projeto junto com a cadeia do jeans, a gente conseguiu reduzir bastante a formação de resíduos dentro das peças que eram produzidas para a gente, tá? E ainda assim, como a gente sabe que por uma questão ainda de paradigmas tecnológicos, a gente não consegue ter resíduo zero, né? Ainda tinha uma sobra, e essa sobra, como a Cissa trouxe, né, inicialmente na fala do Redins, sobre o Redins, a gente procurou buscar alternativas para que elas virassem novas peças através da formação de novos fios, olhando muito o caminho pelo lado da transformação delas via processo de reciclagem, né? Então, a gente conseguiu lançar em 2018 a primeira coleção, feita a partir desses tecidos reciclados, né? Incorporamos numa fase 2, que é onde vocês estão vendo aí na imagem já as peças da fase 2, né? Incorporamos outros atributos além do fio reciclado, a partir das nossas sobras de corte, né? A gente incorporou o algodão responsável nessa nova fase, e um outro grande atributo de processo que a gente conseguiu colocar nessa segunda fase veio da redução de consumo de água, tá? Na produção dessas peças, né? E aí, como vocês estão vendo na tela, a gente chegou aí num número de 44% de redução de consumo de água. Como é que a gente conseguiu mensurar, né? Então, o que a gente já estava promovendo através do Produção Mais Limpa de influência para a utilização de processos menos impactantes, era necessário a gente definir uma metodologia, né? E para conseguir gerar essa mensuração. Então, a gente construiu essa metodologia de forma bem inovadora internamente, né? A gente chama hoje de pegada hídrica para a cadeia do jeans, né? Permitiu que a gente mapeasse o uso de água nas etapas de confecção e acabamento de cada um das peças que a gente produz. É uma forma também de a gente conseguir trazer engajamento para dentro da cadeia, para que eles consigam ter essa mensuração e atuar em cima cada vez mais da evolução desses processos e poder continuamente estar gerando esse impacto positivo aí através da redução do consumo de água na produção das peças, né? Essa é uma breve história. É o efeito da escala, né, Eduardo? Né? Quando você tem uma grande quantidade de fornecedores e de resíduo em resíduo ali, de processo em processo, né? E mensurar é muito positivo, né? Legal. Sem dúvida. Então, como o Edu já falou para vocês, dando continuidade aqui na fala dele, a gente vem trabalhando o Redins desde 2018, tá? O primeiro que a gente fez ficou com alguma questão de qualidade, ele estava um pouco áspero, não tinha tanto apelo estético, e a gente só conseguiu chegar nessa coleção que a gente está cheio de orgulho, né? Que é o nosso da 2.0, digamos,
trabalhando de forma colaborativa com designers, porque a gente precisava do olhar, do toque, para trazer mais informação de moda, deixar esse jeans cool, né? Acho que a gente parte do princípio que tem que ser lindo e, além de tudo, é sustentável. Porque a gente não quer dizer assim, compre porque é sustentável. Não, a pessoa está ali e, além de tudo isso, é sustentável. E isso que a gente leva lá para dentro, todas as nossas coleções, a gente quer ter os atributos de sustentabilidade. E nesse trabalho colaborativo com designers, com o fornecedor, super trocando com a gente, e com os técnicos, que a gente chegou nesse produto final com muito mais qualidade, com informação de moda e diferentes propriedades menos impactantes. Qual foi a ideia dessa coleção? A gente se baseou muito nos anos 80 e 90, trazendo modelagens que já são aquelas mais conhecidas por ser jeans, então as jaquetas, as camisas, as calças bags. Então a gente pensou as saias curtas, a gente pensou como a gente traz uma moda que já existiu, obviamente a moda é cíclica, mas de uma forma inovada, com renovação, né? O que a gente também olhou para essa coleção? A gente fez o remalha, que é esse tricô que vocês estão vendo, ele também é feito do fio desfibrado, e com essa carinha de jeans, porque como ele também vem da cadeia do denim, ele já fica com esse aspecto natural do jeans. Então, o pessoal do tricô, da cadeia do tricô, também se envolveu para a gente chegar nessa coleção final. Depois, então, assim, ó, a gente trouxe primeiro o Redins, porque eu acho que é um dos principais que a gente realmente vem trabalhando, é uma jornada que a gente quer continuar desenvolvendo, né, até o final do ano. A ideia é que todas as peças sejam Redins, mas a gente tem outras coleções especiais. O que são essas coleções especiais, tá? A gente tem a sustentabilidade em todas as marcas da Renner, de diferentes formas, né, diferentes atributos, mas a gente faz essas coleções especiais desde o ano passado, tá? Ano passado a gente fez as 3 primeiras, porque tinha muita coisa que a gente ainda não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. Então, a nossa ideia foi bem prototipar, em formato de MVP. Então, nós montamos equipes multidisciplinares, tá? Normalmente, na Renner, a gente trabalha, cada marca tem os seus designers, seus buyers, seus gerentes. E como é que a gente decidiu trabalhar, então, na sustentabilidade? Nas coleções especiais, no caso. Elas são multidisciplinares. Então, primeiro, a gente buscou quem mais tinha fit, né, com esse tema, quem mais tinha interesse, quem queria contribuir. Então, as pessoas trabalharam de forma colaborativa, montando as suas próprias equipes, trazendo ideias de como poderiam ser as coleções, né? Óbvio que uma das premissas era produtos menos impactantes, brasilidade. A gente queria muito trazer a cultura brasileira, o olhar desse frescor que a gente tem no Brasil, e como é que a gente também poderia trazer para essas coleções o pilar social e econômico. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu selecionei algumas, tá? A gente já tem várias, mas eu vou dar alguns exemplos, tá? De algumas coleções que a gente fez no ano passado. A primeira foi a Reflora, tá? O que tem a Reflora? Ela teve como um dos principais pontos dela era como é que a gente traz uma coleção inspirada na natureza brasileira, que não fosse um repeat ou aquele olhar que a gente já está acostumado a ver. Decidimos lançar essa primeira coleção no 7 de setembro, quando o pessoal do estilo começou a pesquisar qual vai ser a temática. Eles chegaram na flora brasileira e nisso eles foram aprofundando a pesquisa e vendo quais eram as espécies que tinham entrado em extinção e foram procurar leis. Então, eles começaram a desenhar pela estamparia. Então, começaram com o jatobá, com a braúna e imbuia, se eu não estou errada, acho que foram essas 3, para fazer toda a linguagem estética da coleção. Depois de ter a linguagem estética da coleção, daí sim, foram buscar as matérias-primas, desenvolver os fits. E o que a gente teve nessa primeira coleção? Um pessoal super engajado e motivado, porque a gente viu que, trabalhando de forma mais colaborativa, dentro da sua própria marca, sem tanto... a gente podia descobrir mais, sabe? Então, a ideia das coleções especiais é que a gente teste pequeno
para daí sim levar para o grande negócio da Renner. A gente vai descobrindo novas matérias-primas, a gente vai descobrindo novos processos, a gente vai descobrindo novos fornecedores, e a ideia é justamente que a gente coloque isso em prática para daí sim, entre dentro da casa, e daí sim a gente consiga levar para o grande negócio da Renner, tá? E é bem legal ressaltar, né, Cissa, que tudo isso acontece, né, para a gente também aliar o engajamento, né, à jornada de engajamento interno, porque todos esses trabalhos acaba tendo uma colaboração entre designers, né, que não são específicos da marca em si, né? A gente consegue trafegar por diferentes marcas, fazendo com que, dentro da Renner, fazendo com que seja um grande projeto colaborativo também internamente, fazendo com que as pessoas se engajem mais, saindo da sua marca e indo produzir, desenvolver na marca que não é a sua marca original, né? Exatamente. Esse maiô, por exemplo, ele é biodegradável, então acho que é questão de 3 anos, né, se eu não estou errada, se ele descartar da maneira correta, ele, né, se biodegrada. E fazendo esse primeiro teste, a gente conseguiu levar isso depois para a coleção da Renner também. Então tem N exemplos de matérias-primas que a gente começou a testar se funcionava, se a gente conseguia realmente trabalhar, se o público ia aceitar, e a gente conseguiu levar depois para o grande negócio da Renner. Daí... Muito bacana, muito bacana. Só complementar aqui, desculpa o corte, claro. Muito interessante essa colocação também, né, dessa jornada de engajamento, né, e eu acho que tem sintonia, pelo menos nos últimos 2 anos, e principalmente esse, com o momento que a gente está vivendo e com esse momento da inovação com a sustentabilidade, né, e acaba que num processo tão grande é válido, né, buscar as equipes, trocar, né, tirar alguém que está numa área, fazendo outra por um interesse, às vezes, específico, né, como, vamos fazer uma coisa diferente, que tem uma ligação com tal temática. A gente não fez, a gente tem que pesquisar, entender do assunto, testar aquele produto e ver se funciona, para aí sim dar um outro passo, né. Esse processo criativo, que também, no caso, né, algumas coleções envolvendo criação, inovação e sustentabilidade, é muito interessante. Eu só queria fazer esse comentário. Vamos seguir isso. Obrigada, Rafa. Acho que a ideia é exatamente essa, sabe? Quando a gente começou a pensar nessas coleções especiais, o briefing foi: criem coleções que a gente pode ir além, que a gente se desafie a fazer mais, que a gente saia daquele status quo que a gente já está trabalhando ali. As premissas, obviamente, são extremamente importantes e é a base do nosso trabalho. Os compromissos sociais que a Renner assumiu é a base do nosso trabalho, com certeza, mas como é que a gente pode fazer mais? Como é que a gente pode fazer diferente? Então, essa foi o briefing, digamos, que a gente deu para os grupos. Eles mesmos montaram os grupos e vieram apresentar as propostas. Então, foi bem legal que até essa questão de liderança situacional, a gente viu muita gente assumindo lideranças de projetos e nos trazendo os projetos prontos com diferentes atributos. Então, cada coleção a gente trabalhou com diferentes atributos, né? Claro que tinham premissas, mas o grupo de trabalho é que escolheu os atributos que iam trabalhar. Daí, a segunda que eu ia falar é a Refolklore. Por que a gente escolheu essa para falar para vocês, tá? O Refolklore foi uma brincadeira que eles fizeram com a cultura brasileira, então, misturando cidades com comidas, com música, misturando a cultura brasileira, tá? E essa coleção, ela foi desenvolvida da forma contrária. O que eu quero dizer com a forma contrária? Quando a gente está dentro ali num processo, digamos, mais linear, a gente primeiro vai lá, imagina o que a gente quer, cria uma temática, escolhe o tipo de tecido, escolhe cor, escolhe estamparia. Nessa coleção, o que a gente fez? A gente fez ao contrário. A gente foi aos fornecedores, ver o que eles tinham de matéria-prima em casa, que eram matérias-primas que já não estavam mais sendo usadas, né, que estava em estoque, tinha matérias-primas que estavam há mais de 10 anos em estoque, né? E a nossa ideia foi como a gente consegue gerar menos... Ser uma coleção focada em zero waste. O que eu quero dizer com isso? Primeiro a gente focou no que o fornecedor tinha em casa, não desenvolver novas matérias-primas, não escolher especial para nada. E, em cima desses tecidos, a gente fez a coleção. A coleção foi pensada de forma que
algumas peças pudessem ter múltiplos usos. Então, tem blusas que são reversíveis, tem tops que tu consegue usar de mais de um jeito, tem vestido que, se tu desamarra, ele dá para ser usado como saia, tem blusa que dá também para ser usada como uma saia. Então, múltiplos usos, né, da peça. E com a sobra do infesto, né, quando a gente faz ali o molde ali na modelagem, quando a sobra do infesto, a gente usou para fazer acessórios da própria coleção, sempre com a proposta de chegar o mais próximo do zero waste. A gente sabe, né, que não é zero waste, porém, o nosso foco foi como a gente se desafia a trabalhar na modelagem, a trabalhar nos encaixes, a trabalhar o que já temos disponível para fazer uma coleção. E, no fim, a gente chegou com essa coleção, que algumas peças são no gender, foi também super sucesso, e também uma coisa que foi interessante, assim, a gente não tinha ainda o número de lojas que iam receber, por exemplo, porque a gente dependia do que o fornecedor ia ter ou não ia ter. Então, tinha peças que a gente teve 300 peças, outras peças a gente teve 400 peças, 500. Então, foi muito de acordo com o material disponível que a gente encontrou no mercado. Edu, quer que me complementar alguma coisinha? Então, reforçando que realmente esse foi, como tu já citou, um exercício super bacana para o aspecto de design reverso, né? Então, a gente olhar já a matéria-prima pronta e, a partir dali, conceber. Então, é um exercício super, super bacana, né? A gente conceitua dentro do atributo de upcycling, né, Cissa? E aí, na busca do zero waste, como tu também comentaste, e com certeza isso vai, com esse tipo de trabalho, a gente vai conscientizando e mudando as atitudes, né, gerando novamente a grande transformação pelo engajamento, né, pelo engajamento, mas um engajamento que aterriza na prática. Então, a coleção, aí de novo, uma condição para a gente conceituar o que são as coleções especiais, elas acabam sendo um foco bastante importante da gente gerar esse tipo de reflexão e transformação, sem falar na condição de que nos ajuda bastante a divulgar, né? Então, assim, a gente tem uma jornada para o nosso consumidor, né, de uma forma mais concisa, né, de uma forma mais forte, né, para gerar a percepção, porque sabemos que tem uma dificuldade bastante grande na evolução, né, dos temas, como a gente já comentou aqui, sustentabilidade, mas a gente entende que engajar o nosso público consumidor é fundamental para gerar essa retroalimentação, né? Então, as coleções, retroalimentações positivas que façam que nos deem mais motivação para cada vez mais intensificar essa jornada. Então, a coleção especial, ela consegue dar esse sentido, né, de uma forma muito prática, para que a gente consiga, de ponta a ponta, estar trabalhando dentro do ciclo de vida completo da nossa jornada de construção de produtos, né? Tá bem. E mais uma que a gente escolheu para trazer para vocês foi a coleção das camisetas Todas Avançam Juntas, tá? Começou no ano passado. A ideia é a gente apoiar algumas iniciativas de mulheres, aumentando as ações periódicas de arrecadamento e engajamento, tá? Através de destinar um percentual dessas vendas para essas iniciativas. Então, a primeira que a gente vê ali da esquerda foi a do ano passado. Nesse ano, a gente conseguiu trazer, ela já era com o BCI, né? Só que nesse ano a gente começou a trabalhar com algodão agroecológico do norte de Minas, tá? É uma comunidade quilombola que planta todo esse algodão, e a gente vem trabalhando com eles, né? Também é outro projeto que a gente começou, ainda tá assim, nascendo, digamos que ele ainda é muito pequeno, a produção é muito pequena, né? Mas a nossa ideia é continuar desenvolvendo essa comunidade para a gente conseguir, assim, ter uma produção maior e trazer novas coleções de algodão agroecológico. E aqui, sem dúvida, a gente olha a integração dos pilares fundamentais da sustentabilidade, né, Cissa? Aqui tem um aspecto social muito relevante, então, além da cultura e do manejo, né, agroecológico, a gente consegue, pelo apoio que a gente faz via Instituto Lojas Renner, tá? Que tem como missão o empoderamento feminino, né? Trabalhar com
um empoderamento muito forte dessa comunidade quilombola. É um projeto de 3 anos, na verdade, que a gente já está atuando. Boa parte das pessoas, né, principalmente das mulheres que trabalham nesse cultivo, a gente conseguiu promover por esse projeto a autossubsistência delas. Então, assim, é um projeto que é financiado pelo Instituto e promove, de fato, essa transformação social dentro da comunidade, tá? Então, realmente é um projeto que a gente quer cada vez mais estar incentivando por essa condição de conseguir olhar para os pilares da sustentabilidade, os pilares fundamentais da sustentabilidade de uma forma muito integrada, né? Acho que para a gente fica sempre à vontade de aprender mais, de trocar, de colaborar e trazer produtos mais responsáveis. Eu acho que a gente também está sempre se desafiando aí além, contribuindo e aprendendo, né? Contribuindo positivamente, pouquinho em pouquinho. A gente sabe que ainda tem muito para fazer, mas a gente quer sempre estar avançando e a gente acredita que o nosso trabalho só vai dar certo se ele for de forma colaborativa, que vai estar aí a grande inovação, né? E mesmo que a gente atue em diferentes mercados, com diferentes estratégias, diferentes portes de empresa, a gente busca trocar, aprender e evoluir um com o outro em prol da sustentabilidade, para assim a gente seguir construindo a nossa jornada. Sem dúvida, sem dúvida. Eduardo, eu vou comentar aqui, né, além de colaborativa, né, Cissa, contínua, né, que eu acho que depois que vira essa chavinha e a gente se sente desafiado a novos processos, né, e novos projetos, independente do porte da empresa ou de qual que é o planejamento, né. E eu vejo com muita positividade esse seu comentário e enxergo esse cenário para o futuro na cadeia global mesmo, né? Acho que a gente vai passar ainda por muitas mudanças, principalmente nos próximos 10 anos, não só na tecnologia, né, Eduardo? Mas nessas decisões, né, Cissa, que vem desde a criação do produto até o consumidor, né? Onde pensar na criação, onde engajar a minha equipe, onde engajar o meu fornecedor, onde engajar o meu consumidor e como tratar as temáticas que a empresa acredita, né? Ou os desafios que se colocou ali como empresa para serem superados, né? São metas. Tem as ODS em 2030 e cada um pode ter essas próprias metas ODS, digamos aí, e se desafiar, né? Eu acho que esse desafio é o que nos motiva, né? É o que nos motiva como Brasil Eco Fashion Week e vejo até nessa trajetória, estamos já com um bom relacionamento há 3 anos, acompanhamos o lançamento, né, do selo D, o Redins, o Remalha, então vejo com muito bons olhos. Você ia comentar, Eduardo? Não, realmente, até numa fase agora mais de finalização, acho que é importante essa reflexão que tu traz, Rafa, e também um pouco do que a Cissa colocou, porque o que a gente entende dentro dessa jornada é que o grande combustível para a gestão de sustentabilidade é a integração e a colaboração. Então, a gente sabe que como comentamos, o aspecto transformacional é pelo engajamento, é pelo entendimento do que precisa ser feito e obviamente, fasear isso, ter muita maturidade para conseguir assumir que o desafio é grande e que a gente precisa da ajuda mútua, né? Não é um problema das empresas, não é um problema somente das empresas, não é um problema somente da sociedade, é um problema complexo e que a gente tem que solucionar com bastante reflexão, e por isso que a gente tem dentro do Moda Responsável, né, o convite sempre para repensar as atitudes, repensar a moda e repensar o planeta mesmo, né, porque passa por um aprendizado que muitas vezes é necessário a gente desaprender para conseguir reaprender e ter novas jornadas de visibilidade para o caminho que precisa ser construído, né? Com certeza, né? É um passo bem pensado, né? Independente se ele está sendo 2 para frente, 2 para trás, mas é refletir, tomar decisão e aprender na jornada, na trajetória, né, Eduardo? Sem dúvida. Pessoal, tem muito ainda para fazer, mas é uma jornada, né? Acho que é um aprendizado contínuo, uma troca contínua, mas estamos juntos nessa. É isso aí. Gente, agradeço a presença de vocês, Eduardo, Fernaldo e Cissa.
Acho que a gente vai encerrar por aqui essa atividade, né? Dá vontade de continuar, né, gente? Tem mais assuntos para a gente debater, mas eu acho que nesse momento agora aqui a gente atingiu esse objetivo de contar um pouco mais, né, dos projetos que a Renner vem realizando nesses últimos anos. E vamos seguir com a programação do evento, com as outras atividades, está muito bacana, muitas palestras, workshops, as marcas, os desfiles. Então é isso, fico grato pela presença de todos. Querem uma última palavra para a gente finalizar? Te agradecer, em primeiro lugar, esse espaço também, essa troca. A gente acredita muito que esse é o caminho, né? Então, obrigada mesmo. Obrigado. Também, Rafa, para mim, como palavra final, um agradecimento, um parabéns novamente pela iniciativa, e a gente acredita realmente, de fato, que a gente tem a condição plena de juntos gerar transformação, né? Com muita colaboração, e eventos como o Brasil Eco Fashion Week, sem dúvida nenhuma, promovem esse ambiente de integração que é fundamental para a gente conseguir evoluir na jornada. Sim, Eduardo, Parabéns. Obrigado. Parabéns para todos nós, né? Assim, não vamos deixar de colocar isso como vocês colocaram. É um trabalho conjunto e colaborativo, e acho que para a gente manter esse projeto ousado, né, de disseminar mais informação, de ter mais de um evento dentro de um só evento, né? Os desfiles, as marcas, os expositores têm que ter, as empresas têm que crescer, têm que se superar, e todo esse setor de conteúdos que a gente entendeu que para poder virar aquela chavinha, para poder tocar e mobilizar, a gente tem que realmente debater vários assuntos e de preferência para o maior público possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima atividade.